Serginho Groisman. Boa noite, muito boa noite, muito obrigado. Obrigado pelo convite, Banco do Brasil, obrigado, Trip. Eu já estive aqui uma outra oportunidade para gravar o Altas Horas, um dos aniversários. Foi maravilhoso, o espaço é maravilhoso, as pessoas daqui são espetaculares. São mesmo. E não só o fato de vocês estarem aqui ouvindo tanta gente, tantas histórias, já é um ganho para vocês, para o Brasil, muito grande. Portanto, parabéns para esse evento. E eu prestei muita atenção aqui nas coisas que estavam acontecendo, nas palavras que foram ditas, nas histórias, nas timelines, nas timelifes. Eu vou falar um pouquinho disso, mas eu fiquei muito impressionado como o alfabeto está, né? Hoje é geração Y, geração G, geração Z, ponto G também. Tem um monte de... O alfabeto está sendo muito usado, o que eu acho muito bom. Eu vou falar um pouquinho, eu estou falando um pouco rápido, porque, na verdade, essa coisa do tempo em relação à palestra, ela me deu uma certa ansiedade, porque normalmente minhas palestras demoram 1h30, 2 horas. Eu falei, como é que eu vou condensar um pouco da minha história? E o tempo já passou, já estamos em 8h50. Eu queria resumir por décadas, porque eu nasci em 1950, no meio do século passado, no meio do ano do século passado. E os anos 50, para mim, foram anos de aprendizado, de aprender como mamar, de aprender como andar, de aprender a ver o mundo. A partir dos anos 60, eu comecei a visualizar o mundo de uma maneira melhor. Comecei dentro de uma escola que era muito tradicional, estou um pouco rouco, vocês não... Esse frio de Curitiba me prejudicou um pouco nesse sentido. Os anos 60, eles foram anos muito curiosos para mim. Anos em que o Brasil sofreu uma transformação muito grande, com uma ditadura militar que trouxe uma censura muito grande. E entre meus 10 e 20 anos, eu percebi isso. Eu percebi o que o Brasil estava sentindo. E eu era muito curioso. E eu, aliás, hoje eu tenho certeza que eu nunca quis ser protagonista. Eu quis sempre ser relevante. O importante não é você ter só as luzes em você. É o que você faz. Portanto, desencana da luz, desencana do protagonismo e parte para a relevância. Seja importante no teu dia a dia. Deixa eu voltar para a minha história. Nos anos 60, eu ia muito a teatro, muito a cinema. O Brasil acontecia de uma maneira cultural muito fervorosa, com o tropicalismo, com o antropofagismo, com cinema novo, com o teatro fervendo mesmo, com o movimento estudantil, com a luta, né, contra a censura, o teatro lutando contra a censura. Eu mesmo estudava numa escola onde não se dava muita bola a isso, e eu lia nos jornais onde é que tinham as manifestações. Eu ia sozinho. Por minha conta, pegava o ônibus, ia lá, manifestava e ia para casa. Participava de congressos estudantis, mas tudo sozinho. Um dia eu encontrei um amigo que me falou assim, você gostaria de conhecer uma célula clandestina? Eu falei, gostaria. Por que não? Ele me deu o endereço, eu fui lá, era perto do ABC em São Paulo, perto das fábricas de automóveis do ABC, e eu cheguei lá, o cara falou, seu nome é Nelson, porque aqui a gente não pode falar o nome certo, porque se for preso, torturado, você vai falar o nome da gente, nós vamos ser presos, torturados, falaremos o nome de outros que serão presos, torturados, você é o Nelson. Eu falei, tá bom, mas que organização é essa? A gente não pode falar. Eu falei, então, o que é para fazer? Vamos panfletar. Vamos lá, panfletei, no outro dia eu voltei. Ô, Nelson, eu falei, que organização é essa? A gente não pode falar, acabou minha clandestinidade. Durou um dia, porque era muito segredo, muita atenção e muita tensão. E eu também não queria saber, eu queria mais estudar e eu queria ter a curiosidade de conhecer as coisas.
Nos anos 60, no final dos anos 60, em 69, apareceu o ato institucional número 5, que daí sim a gente se ferrou no que se refere à censura. E veio os anos 70, onde durante 10 anos, eu, numa escola em que eu estudei, mas depois fiquei mais 9 anos, fiz atividades culturais que na época eram proibidas. Levava Caetano, Gil, Cartola, Nelson Cavaquinho, Raul Seixas, Gonzaguinha, Gonzagão, todos os caras num Fusca branco. Esse era o meu grande e maravilhoso momento. E era também o momento onde eu entrei em 3 faculdades. Entrei na faculdade de Direito e larguei, entrei na faculdade de História e larguei, fiz jornalismo, comecei a exercer jornalismo aí nos anos 80. Estou vendo se o tempo dá para acabar o meu tempo da minha vida aqui. Nos anos 80, eu tive uma atividade jornalística mais presente. Fiz rádio, fiz televisão, dei aula. E eu queria falar um pouco a respeito dessa questão das aulas. Eu fui um professor que fui me vingar das aulas que eu tive enquanto universitário. Eram muito chato. Eu fiz a universidade em 6 anos, coisa que ninguém faz lá em São Paulo, na FAAP. Em 4 anos, todo mundo passa. Eu fiquei em 6, repeti em 2. Aliás, eu fui um péssimo... Não, se voltar para os anos 80. Nesses anos 80, eu dei aula e alguns critérios eram: vocês avaliam o professor, no caso eu, anonimamente, que eu acho que é a única maneira de realmente a gente conhecer o professor. Vem quem quer, não se preocupe, você vai passar de ano, porque a responsabilidade é tua. Quem vai definir se você é bom ou se você é ruim, não sou eu, não vai ser o professor, vai ser o mercado. Eu posso ensinar alguma coisa ou dar para vocês alguma coisa que acenda uma centelha na tua vida. Mas, na verdade, quem tem que saber de você é você. E também nos anos 80 apareceu a primeira oportunidade de fazer rádio e televisão, depois de fazer jornalismo impresso, em outras mídias. Comecei em São Paulo, no TV Mix, onde as condições eram realmente muito precárias. Fui para a TV Cultura, da TV Cultura fui para o SBT no Fala Garoto, já nos anos 90, já estamos nos anos 90. Os anos 90 foram anos, basicamente, de televisão e de leitura. Eu nunca abri mão da leitura, eu nunca abri mão da minha privacidade. Consegui fazer, durante 8 anos, no SBT, o programa Livre. Alguém foi lá? Muito obrigado. Eu sempre contrato algumas pessoas para falarem que estiveram em programas meus, porque sempre alguém levanta a mão e eu agradeço muito. Nesses anos 90, eu trabalhei de uma maneira muito livre, porque isso foi uma conquista que eu tive no meu trabalho. E depois de ficar tanto tempo no SBT, a intuição sempre me conduziu, mais do que a ciência, a intuição mais do que a ciência. E ela me levou à TV Globo, porque, na verdade, a cada 2 anos, eu ia lá no Silvio Santos, pessoalmente, e ele perguntava, vamos renovar por mais 2 anos? Eu falava, não, mas eu queria mais jornalismo, mais condições. Não, renova, discuta. A última vez, ele falou, vamos renovar? Eu falei, não, hoje não. Ele falou, por que não? Eu falei, eu não sei. Daí eu cheguei em casa e na secretária eletrônica tinha um recado, alguém da TV Globo falando, a gente quer que você venha para cá. Daí eu falei para o Silvio, por favor, será que a gente pode discutir isso na semana que vem? Ele falou, pode. Daí eu falei, então eu vou para o Rio de Janeiro. E tinha que ir oculto, disfarçado. Então eu cheguei na Ponte Aérea do Rio de Janeiro, cheguei no Rio de Janeiro, alguém falou, siga-me. Daí eu segui a pessoa, entrei no hangar, nós somos da TV Globo, queremos que você venha para cá. Eu falei, mas eu estou no SBT, eu vou assinar. Não assine, porque na verdade as coisas... Não vai dar tempo. Tentando... Não vai dar tempo. Vamos ver. Em 43 segundos. Obrigado. Bem,
O Silvio falou, aí eu vou encurtar outro dia eu venho aqui e conto a história longa e divertida. E no final eu fui para a TV Globo e durante 18 anos estou lá, fazendo bem, fazendo mal, quem avalia são vocês. Tudo isso que eu falei, há 11 anos, eu tinha um outro programa chamado Ação. E nesse programa eu entrevistava pessoas que faziam coisas interessantes pelo Brasil, como as que a gente ouviu aqui, tanta gente falando coisas bacanas. Uma das pessoas muito bacanas que eu entrevistei se tornou minha mulher, a Fernanda. Ela ia pelo Amazonas, cuidando da amamentação e da dentição das comunidades ribeirinhas e dos índios. Eu fiquei tão fascinado pelo trabalho dela, que eu me casei com ela. E em 2015 nasceu o Thomas. O Thomas, meu filho, nasceu em 2015. Vai fazer 2 anos daqui a dia 17. Ele faz 2 anos de vida. E tudo isso que eu falei para vocês não teve até agora menor importância. Minha vida começou agora, em 2015. Com o meu filho e com a minha mulher. As coisas relevantes que foram ditas aqui a respeito de filhos têm toda a importância e todo o valor. Tudo que eu devo agora, eu me prontifico a fazer junto com ele. Eu não vou mais ao teatro sozinho, eu não vou mais a jantares sozinhos. Eu vim hoje aqui, mas eu volto hoje para lá, porque ele está me esperando. E eu, com muito carinho... acabou meu tempo. Meu tempo se foi, minha gente. Não, tá. Eu vou tentar ser rápido, porque tem gente bem bacana para falar para vocês e música ainda. Eu só queria terminar. Outra vez vocês me convidem, eu venho. Com o maior prazer para ficar 1h30, 2 horas andando por vocês, que é o que eu adoro mais. Eu queria dar um conselho. Nunca acreditem em conselhos. Muito menos nesse que eu acabei de falar. Muito obrigado por tudo. Eu adorei estar aqui. Gostaria de ter mais tempo. Eu adorei esse Curitiba, um beijo. Obrigado. Vocês são demais. Obrigado. Foi lindo e maravilhoso esse evento. Vida longa aos que amam e que trabalham. Tchau, tchau.